muita correria, né? São 2 horas de aula. Então, deixa para segunda, né? Para a gente poder fazer esse culto de ação de graças. Glória a Deus, porque a gente não pode só pedir, gente, a gente tem que agradecer. Glória a Deus, não é só pedir, não, é agradecer. E a gente vence em nome de Jesus. Amém? Claro, primeiramente, a fé, ela sempre tem que estar na frente, gente. Eu sempre lembro para Deus, eu sempre falo para Deus, eu fiz os tratamentos que a mulher mandou lá, mas sempre falo para Deus, o Senhor já levou as doenças, né? Isso aqui é uma obediência, né? O meu pastor falou, Fabiana, a gente tem que orar, mas também obedecer. Então você faz os tratamentos direitinho que a mulher mandou, a gente tem que obedecer, desobedecer, mas quem fez esse milagre na vida da Yami foi Deus, por isso que eu vou agradecer Ele. De ação de agora é dele, entendeu? Ele pode até usar as pessoas, mas é ele que faz. E você sabia que toda cura, uma vez eu ouvi um pregador dizendo isso, é verdade, sabia que toda cura é divina? Toda cura vem de Deus, gente. É que nem eles fazem, o pregador estava falando, eles vão lá e cortam a pessoa, eles costuram, mas quem faz aquela pele colar de novo? Ele não passa uma superbonde ali, nada disso. Quem faz a própria pele restaura de novo. Interessante, né? Tudo é de Deus, tudo é Ele. Eles fazem o que pode, mas quem faz o milagre é Deus. Né? Aí muda lá um órgão lá, mas quem faz aquele órgão funcionar no corpo da pessoa, que eles ficam vendo depois se vai ter rejeição, não é? Quem faz aquilo ali funcionar? Deus. Vou transplante de coração, botar um coração no Bernardinho, mas quem faz o coração bater dentro do Bernardinho? Então tudo é de Deus, entendeu? Na verdade é Deus que faz tudo. Eu lembrei da Natasha, eu estava falando com a Natasha, que a Yasmin, esse negocinho pela cabeça dela, criou umas caixinhas para fechar o coisinha, né? Só que a mulher estava mandando ela lavar a cabeça dela todo dia. Então eu criava a caixinha e tirava a caixinha. Eu falei, poxa, Natasha, a gente está fazendo errado, não pode ficar arrancando essa caixinha. Porque aí a Natasha, quando ela tinha, acho que ela tinha menos de 1 ano, ela caiu dentro de casa. Você já viu aquelas camas de ferro, que tem aquele negocinho redondo, tem uma tampinha de praxe. A minha estava sem aquela tampinha, só aquele ferrinho. Aí a gente brincando, ela tinha menos de 1 ano. A Natasha, ela caiu ali, bateu com o nariz naquele negócio. O nariz dela, daqui para baixo, abriu. Quando eu olhei, eu fiquei desesperada. Abriu mesmo com a bunda assim, isso aqui, para pendurar. Saiu correndo com a Natasha para o hospital da Posse. Meu Deus, perdeu o nariz. Só sabe como é que foi, né? Aquele desespero. O que? Quando eu olhei aberto assim, eu já era. Aí chegou lá, eu fui lá, o médico me atendeu e falou assim, mãe, é o seguinte, a gente podia dar uns pontos aí, porque abriu muito o nariz dela, e pegou assim, tá vendo? Quando abriu assim a banda, assim, que eles mexem, né? Tá vendo? Falei, mas se a gente der ponto aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar uma moça com uma cicatriz no rosto, porque o ponto não vai subir. Agora não, quando ela é criança, mas quando ela crescer, ela vai ficar com aquela cicatriz aqui no rosto. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver o negócio sem ponto. Vou estar lavando aqui, você vai lavar com soro, aí passou um remédio para me passar, e aí esse sanguinho aqui, tá vendo? Eu tirei, mas não tirei tudo, falei tudo. Ele vai criar uma casquinha no nariz dela. E você não tira essa casquinha, não remove essa casquinha. De jeito nenhum. Essa casquinha que vai fazer a pele dela colar no lugar. Olha só como é que é Deus que faz as coisas. Que isso é uma coisa de Deus. Né? Já viu quando a mãe se ralava, quer tirar a casquinha? Não, tira a casca, tirar a ferida, tudo de novo. Mas quem cria essa casquinha no nosso corpo para restaurar a pele? Como que Deus é maravilhoso, né? Aí ele não retira a casquinha. A casquinha é que vai colar a pelezinha dela no lugar. Ele não vai precisar dar ponto. Entendeu? E você vai só lavando e jogando remedinho por cima. Falei, tá. Levei ela para
casa, fiz isso que o médico falou, e a Marília? Como não precisou pôr e abriu muito, tá? Ah, tá firme. Tá firme, viu? E sem cicatriz, gente. O próprio Deus fez o trabalho. A própria natureza de Deus. Então, se você parar para pensar, Deus usa os médicos, usa, mas Deus é que age. É igual a esses. Você vai num hospital, o doutor, estou gripado, estou com gripe, estou com virose, o que ele manda você fazer? Vai para casa, bebe bastante água, né? Bastante água, bastante líquido, você toma uma vitamina lá, um suco de laranja, suco não sei o quê. Sabe para que é aquilo ali? Eles estão te dando uma receita que é para ativar a defesa do seu próprio organismo. Você já tem essa defesa. Entendeu? Às vezes o remédio é um coisa para estimular a defesa do seu organismo, para ela poder combater aquela doença que está te atacando. Então, quer dizer, Jesus fez tudo perfeito. Nós temos uma defesa do nosso próprio organismo, que batalha, né? Assim que a pessoa atira, aquela defesa já começa a entrar em ação. Entendeu? Aí você vai tomar um suco de laranja, você vai tomar uma limonada, para quê? Para aquilo ali produzir, né? A defesa, fortalecer a defesa do seu organismo, para a própria defesa combater aquela doença. Então, toda doença, preste atenção, toda cura é divina, é de Deus. É igual antibiótico. Antibiótico, eles te dão um remédio, antibiótico, que uma vez eu estava lá no hospital da Poça, eles estavam ensinando lá sobre glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, uma batalha de dentro da gente. Legal, vocês nunca viram isso não, né? Na televisão, se você pesquisar lá, você vai achar isso lá. Eles dão um antibiótico ali que fortalece aquela defesa do seu organismo, que é como se fosse um exércitozinho. As defesas do organismo do lado, os vírus do outro, entendeu? E a própria defesa do seu organismo vai lutar e vencer o vírus. Vencer o vírus, a doença sai do seu corpo. Olha só, como é que é Deus que faz isso? Os médicos só usam os recursos, eles estudam, né? Os recursos, na verdade, eles usam o que já tem no seu próprio organismo. Estimulam o que já tem no seu próprio organismo para combater aquela doença. Interessante, né? Eu estava outro dia pensando na roupa do poxa. É interessante isso. Glória a Deus. Então, gente, e por isso que toda a honra, toda a glória é de Deus. Tudo o nome do Senhor glorificar. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então aconteceu isso com Natasha. E a Natasha está aí. Não precisa levar um ponto, nada disso. Aquela casquinha que deu, colou no lugar. Como é que pode a sabedoria de Deus, né? Gente, como pode? Os ossos, né? Meu marido caiu, meu marido sofreu um acidente na firma. Quebrou o dedo. Quebrou, para pendurar numa pelezinha, o osso, mostrou-se no raio-x, o osso partido mesmo. Vou pendurar numa pelezinha. Aí o que eles fizeram? O dedo eles costuraram a carne e o osso, eles pegaram o osso e enfiaram um ferro, atravessado no osso e no outro, para unir o osso. Entendeu? Tá, pastor, mas e aí? Ele fica aquele ferro toda a vida ali segurando os ossos? Não. Ele disse que própria calcificação, passou os medicamentos lá, a própria calcificação dos ossos, uniu os ossos de novo. Ele botou o ferrinho, mas quem uniu aqueles ossos? Quem fez o osso colar com o osso de novo? Vê se não é interessante isso. Colou. Aí depois tirou o ferrinho no dedo dele e voltou aí. Voltou normal mesmo, para ele trabalhar, porque aí ele não conseguia trabalhar, não. Aí disse, depois que tirou o ferrinho, você vai ter que passar por aquele choquinho que dá. Oi? Fisioterapia. Ele, que choquinho? Joquinho é trabalhar. Começou a trabalhar. Até que ele foi para agora, o dedo dele estava normal, não
doía, não sentia nada, para pegar uma coisa pesada, o osso colou mesmo. Depois bateu lá o raio-x, o osso certinho no lugar. Quem colou aquele osso? O médico botou o ferrinho, mas quem uniu aquilo ali foi Deus. Você está entendendo que toda a cura é divina? É de Deus, é Ele que faz o negócio. É isso, os médicos abrem lá, mas quem faz cicatrizar aquilo ali? Já viu a mulher quando faz cesárea? Mete a faca. E aquilo ali não é fininho igual você pensa, não. Eles têm 3 camadas na barriga da mulher, porque tem a pele, tem aquela camada mais grossa, né? São 3 camadas que abrem, o negócio é grosso, não é fininho não. E aí depois tem médico que dá ponto por dentro, depois vem dando ponto por fora. Aí abre aquilo ali, abriu tudo e costurou. Agora quem faz aquela pele colar de novo? Ficar direitinho como era antes, quem faz isso? Eles cortaram e costuraram, mas quem colou aquilo ali? Ele não passou um superbonde ali. Se passasse superbonde também, quando lavasse, ia soltar tudo, ia dar ruim. Quem colou aquilo ali? Que fez voltar ao normal? É Deus. Ele passa, os médicos passam os remédios para que a própria pele, aquelas coisas que eles falam lá, o nome que tem lá, né? Da pele fazer regeneração, é coisa da natureza de Deus. É tremendo, né? Só Deus mesmo, gente. Só Deus. Vamos para a palavra, então, em nome de Jesus, mas daqui a pouco eu vou estar ensinando a medicina. Eu vou chamar a pastora agora fazendo medicina. Ai, Jesus. Glória a Deus. Então, gente, preste bem atenção. Na semana passada, eu estava explicando aqui o seguinte: o inimigo, o diabo, ele não está preocupado de você vir na igreja, não vir na igreja. Isso não preocupa ele. A preocupação do diabo é você conhecer a palavra, a intimidade do que Deus fala. Entendeu? E assim, a Bíblia, ela é uma bênção, você aprender, conhecer. E eu mesmo gosto muito de ler a Bíblia, né? Não pesou aquele tempo, mas quem dera que eu tivesse mais tempo para ler. Mas a Bíblia, gente, é uma coisa que você precisa entender. A Bíblia não vem revelada. Você precisa, para vencer, você precisa de fé. E a fé só vem quando você ouve. Você precisa entender isso. Olha o que Jesus falou. Vou falando, mas vou indo lá. Porque às vezes a gente não vai, acaba complicando tudo. Olha o que Jesus falou lá no livro de Hebreus. Vai que passo a passo para você entender. Lá no livro de Hebreus, eu acho que é 6, deixa eu ver. Hebreus 6. Oi? 11:6. É a 11:6, gente. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Você precisa pedir a Deus que Deus ajude você a abrir o entendimento do seu coração, para você ouvir e entender o que Jesus está falando. Porque nós somos de natureza tríplice.
Nós somos um espírito, moramos no corpo e possuímos uma alma. Se você não conseguir entender como o espírito, é complicado, você vai entender com a carne. Sabe qual é o nome do espírito da carne? A heresia. Se você não vigiar, a tua carne distorce o que Deus está falando, você não consegue entender, entende errado. Por isso que você tem que pedir a Deus: Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Oi, mãe, Deus abençoe, bom dia, paz. Ele está falando aqui, vamos lá. E às vezes tem muitas pessoas que, pastora, graças a Deus, olha, eu sou uma pessoa de muita fé, sou. Eu oro em casa, leio minha Bíblia. Irmão, a fé que Deus precisa para operar na sua vida só vem quando você ouve, não é quando você lê. Isso é muito sério. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa, que está longe, né? Uma pessoa que veio pedir um conselho para a libertação. Eu falei: filho, não existe nada que Jesus não possa libertar. Mas você precisa ouvir a palavra, porque a palavra é Jesus, a palavra é o verbo vivo. Jesus, ele entra em você, e aí aquele desejo pelo pecado sai. Quando Jesus entra lá dentro, se ele entrar lá dentro do seu coração, não é que ninguém vai te forçar, ficar enchendo sua paciência, para com isso, não. Você simplesmente passa a não desejar mais o pecado, porque Jesus entrou em você. É ele que tira isso de você, ele tira o pecado de você, de mim. Mas se ele não entrar, a pessoa não muda. Você fez toda a vida aquela mesma coisa, e o demônio, ele é assim: se ele ficar na sua vida, ele fica te dando prejuízo. Ele não deixa você andar, ele amarra tudo que é seu. As coisas não dá errado, não tem jeito. Você tenta, luta. Você faz de tudo e as coisas dão errado. Por quê? Aí você não está entendendo, mas é porque tem um espírito agindo na sua vida. E ele só veio para roubar, matar, destruir. É ele que não deixa as coisas dar certo. É ele que não deixa as coisas andar. Ele que não deixa a família se converter. Aí você tem que observar o seguinte: por onde que ele está entrando? E gente, eu não estou falando de você, não estou falando de mim, de qualquer questão. Tem que observar aonde que ele está entrando. Eu sou uma pessoa muito estourada, qualquer coisa me irrita. Não é só beber e fumar, mas eu fico chateado com as pessoas muito rápido. Qualquer coisa me põe com a cara de fulano. Isso também é um pecado, porque Deus mandou a gente amar o nosso próximo. E o que ele disse? Qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E amarás o seu próximo como a ti mesmo. Quando ele fala próximo, Jesus não está falando você amar só o mundinho cristão, não, gente. Eu não sei que tipo de evangelho é esse que o pessoal está vivendo hoje em dia. Só ama quem ama. Então você não está fazendo nada demais. A Bíblia disse isso, né? Se você amar o que você ama, os ama os ímpios também faz isso. Você tem que amar os seus inimigos, que te odeiam, te joga praga, está com nojo de você. Esse que te persegue, esse que você tem que amar. Amar o que ama, isso aí já é normal lá no mundo. Fazer o bem a quem está te fazendo bem, todo mundo faz isso. Não, você tem que fazer o bem a quem te faz mal. Então a gente, às vezes, a gente vai para a igreja, ele fala com Deus, que santidade que eu tenho, mas a gente ainda não está como Deus quer. Os discípulos levou na cara, foi açoitado, você não vê espraguejando, essas pragas vai morrer. Tocou no ungido de Deus, você não vê fazendo isso. Ser manso e humilde. Não adianta eles querer ser melhor do que o outro, mas ninguém é melhor do que ninguém. Melhor é Jesus, mesmo assim ele foi humilde. Se humilhou, veio aqui na terra, andou aqui para salvar a gente, comeu junto com os discípulos. Não teve aquela, só Deus, não tinha nada disso, Jesus. Você nunca viu ele fazendo isso. Vocês estão tudo em pecado, hein?
Ó, se uma pessoa se falando filho de Deus, Deus nunca fez isso, é humilde. Entendeu? Então a gente tem que aprender a humildade com Jesus. Às vezes a pessoa te trata, nossa, com raiva da pessoa, com ódio. Então você está vendo que dentro de você já tem uma coisinha que não é de Deus. E quando Jesus mora em você, você perdoa. Você é uma pessoa fácil de perdoar. Você entende que aquilo ali não é a pessoa, que aquilo tem um espírito usando a pessoa para te afrontar. Você vai perdoar e vai orar pela pessoa. É isso que Deus está mandando fazer, gente. Perdoai uns aos outros, se tens queixa contra alguém. Suportai uns aos outros. Porque você está vendo que todo mundo é legal? É, tem gente que é chato. Tem gente que é insuportável. A verdade é que Deus não está ali, a pessoa não está enxergando, a pessoa te perturba a sua vida. Se você não tiver, se você não for de Deus, você vai cair na tentação. Irmão. Nem todo mundo. Tem gente que é difícil você lidar com a pessoa. A pessoa é arrogante, a pessoa é mentira, a pessoa é. Entendeu? Ela é esquisita, o negócio é sério. Você tem que ter sabedoria. Você tem que ter sabedoria de Deus para lidar com o pecador. Como assim? Você tentar tirar ele do pecado sem você se corromper, sem você cair. Às vezes você vai querer tirar alguém do pecado, você entra no pecado junto com a pessoa. Você vai lá, não, fulano, que não sei o que, você vai dar uma palavra para a pessoa começa a debater com você, fala um negócio que você não gosta, você se explode também. Quer dizer, como você vai tirar a pessoa do pecado? Se você caiu também. O diabo usou ela, jogou uma piada, já era. Você se explodiu. Quer dizer, estragou o negócio que você estava fazendo. Não, você tem que ter sabedoria. Igual um dia desse aí, uma pessoa me pediu uma orientação, né? Para, minha filha, Deus abençoe, veio uma pessoa me pedir uma orientação. Se fosse outro pastor, o pastor talvez agiria totalmente diferente. Mas, gente, às vezes a pessoa fica indignada. Como é que pode? A pessoa faz isso, me pedir um conselho, sabe que está errado. Não, mas o pecador está pedindo socorro. Eu vou fazer o quê? Precisa de ajuda. Vai falar com quem? A pessoa chega, eu fiz, não quero, mas não consigo. Então você tem que ter uma boa palavra para orientar. E saber quando aquilo ali é um demônio. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, a igreja de Jesus precisa acordar, precisa despertar. Jesus está ensinando para você não cair. O demônio são espíritos que não têm corpo. Pastor, o que tem isso? O que tem isso que a Bíblia diz? O diabo, vosso adversário. Sabe o que é um adversário? Ele é contra você, ele é seu inimigo. Ele vem para te roubar, te matar e te destruir. Você entendeu isso? Aí, pastor, e aí como ele não tem corpo, ele vai usar alguém. E você não entende isso. É quando você está lá em cima, você está vencendo, o diabo usa uma pessoa para derrubar o dele. A pessoa te olha no cara de nojo, fala mal de você, mexe com você na rua. Igual o pastor disse, né, que quando ele começou a fazer a obra de Deus, que ele era obreiro, e ele ficou tão feliz com o uniforme dele. Aí botou o uniforme dele, saiu um dia de domingo. Aí disse, aí foi eu, quando chegou assim para a igreja, tanto feliz cantando louvor para fazer a obra de Deus. Daqui a pouco passou um carro, ai da rua, macaco! Aí ele olhou assim e disse, aquilo ali era para quê? Ele estava indo para onde? Vai estragar ele, irmão. Chegar na igreja cheio de ódio, cheio de raiva. Então o diabo ele vai procurar um jeito de derrubar você. Ele tem que usar alguém para fazer uma coisa que te imite. Quando ele não conseguir usar alguém, sabe o que ele vai fazer? Ele vai agir em você. Vai tentar. Se ele não conseguir jogar as pessoas contra você, ele vai tentar jogar você contra os outros.
Aí ele começa na tua mente, não, Bernardino, você ajudou tanto aí, ingratidão. É sério, gente. Ingrato. Nem liga. Engraçado, se você fizer alguma coisa errada, não vai ver, aí você faz as coisas boas, ninguém nem vê. Você está entendendo? O que você faz de bom, você não está nem aí. Nem para te agradecer. Você já vai começar a trabalhar na sua vida, gente, é sério. Como é que vai dizer? Não gosto de você, não. Da pessoa que gosta de você, não gosta nada. É sério, gente. Mas vem que fala até mal de você por trás. E vai trabalhando na sua mente. E aí daqui a pouco você está com raiva de lá, com raiva do B, com raiva de todo mundo, só você que está certo. O diabo vai dizer, daqui a pouco só você que está certo, todo mundo está errado. Porque ele conseguiu jogar você com todo mundo. Ele é terrível, gente. Lembra que eu falei na pregação de... Hoje é sexta, na pregação de quarta-feira? Quarta-feira? Quem estava aqui quarta-feira? Lembra que a pregação que eu fiz? Não, você não estava não. Você sempre está aqui nos quarta-feiras, você não estava, né? Você foi resolver o negócio. É que já está tão acostumado a estar aqui, Não, eu fiz a pregação sobre você ter cuidado com a voz do diabo. Que é uma voz, o demônio, ele é uma voz negativa. Ele falava, às vezes quando pensa que Jesus estava lá no deserto, estava pensando que ele levou, o diabo pegou Jesus e levou Jesus para um lugar onde só tinha areia. Não. No deserto é porque Jesus estava sozinho ali. Sabia que às vezes você passa um deserto no meio de uma multidão? Passa. É um momento que você quer ficar sozinho com Deus. Você não entendeu? Você fica sozinho ali, no momento você está com vontade de ficar sozinho, só você e Deus. E Jesus, ele estava no deserto, estava só ele, Deus, o Pai. E o diabo chegou lá para tentar ele no deserto. E eu estava explicando o seguinte: você ouve falar que tinha uma pessoa com Jesus lá? Não, só o diabo. O diabo tem corpo. Ele é um espírito. Como que ele se comunicava com Jesus? Tudo era na mente de Jesus. O pensamento, vai ver que Jesus estava cheio de fome. Eu imagino assim, ele deve ter olhado para aquela pedra lá, vai ver que a pedra, vai ver que ele enxergou até o composto. Antes com fome, ele não enxerga a coisa, depois que ele está me lembrando, vai ver que ele enxergava até o composto, sei lá, no tom ali. E aí vem aquela sugestão na mente dele. Tu não é filho de Deus? Por que você não pega essas pedras aí e transforma em pão? Era na mente aqui, Eu estava explicando isso. Você tem que cuidar com a sugestão do diabo. Ele fala dentro da sua cabeça. E assim, quando ele falou do pão, ele faz você odiar a pessoa. Tá vendo que essa pessoa aí? Deus, eu não pode com você, né? As pessoas, você não sei como você tem paciência com essa pessoa. Você está entendendo? Ele age. Vai dizer que você não. Vai dizer que ele não acha que fala mal de você por trás também. Então, agora ele começa a trabalhar na sua mente. Então você está com raiva da pessoa. O diabo trabalhou, jogou você como Deus. E aí o que aconteceu? Jesus não caiu naquela, né? Nem só de pão viverá o homem. De toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu acredito que Jesus andando por ali, ele estava num lugar alto, onde ele transportou ao monte muito alto. Pináculo lá do templo. Isso não foi que o diabo levou ele num lugar igual o Superman, não foi isso. Foi que ele estava num lugar alto. Aí olhou lá para baixo e tal. E o diabo veio aquela sugestão: não é filho de Deus? Não está escrito que os seus anjos darão a sua defesa. Isso é uma segurança daqui lá para baixo. Isso era na mente dele. Outro dia chegou uma mulher que era cristã, né?
não sei, era evangélica. E ela chegou ali perto, não sei se vocês ouviram falar, mas ela chegou, ela estava em cima do viaduto. Ela olhou lá para baixo, desligou. Mas o carro passou por cima dela. Mas quem mandou ela fazer isso? Ela estava sozinha ali. Deus não foi. Vai ver quando ela estava ali, o mesmo demônio que falou lá para Jesus, estava falando na mente dela: você não está cheio de problema, cheio de dívida. Ninguém gosta de você mesmo. Por que você não se joga logo aí e se mata? Igual o filho dele falou para Jesus. Ele é um moleque. Igual o outro também que parou lá na beira da linha lá, parou a moto. Sozinho, arrumadinho, tá? Esperou o trem vir, botou a cabeça lá, o trem botou a cabeça dele. Quem mandou ele fazer isso? O diabo estava agindo na mente dele, comandando a mente dele, ele não sabia. Então, eu estava dando um exemplo, quarta-feira, do trem. Você já viu que tem trens que são enormes? Tem uns que são não sei quantos vagões, o bicho passa, ó, leva tempo para passar. Mas engraçado, aquilo tudinho ali está sendo dirigido lá na frente pelo maquinista. Está dirigindo aquele vagão todinho. Pastor, o que significa isso? Se o demônio dominar a sua mente, ele vai começar a dirigir a sua vida. Aí a gente começa a dar tudo errado. Sempre que está dando tudo errado na minha vida, porque você está ouvindo sugestão dele, que não é de Deus. Aí ele sempre vai botar você para um lado, você acha que vai dar certo, mas ele já está com tudo pronto para dar errado para você. Sério? Gente, eu já fico tão enganada pelo demônio, que agora eu estou igual aquele gatinho escaldado. Até um convite que a pessoa me chama, pensando: será que isso é de Deus? Se não é uma armadilha, não. Sério? Que o marido trabalha para tirar você de Deus, trabalha para as suas coisas dar errado. Então, quarta-feira, eu estava pregando sobre isso. Gente, cuidado com a sugestão. Você está em casa lá, do nada vem aquela coisinha. Você vai ficar nessa aí? Solteirão, solteirona toda a vida. Sério, é sugestão. Pecado nada. Getúlio é da igreja X e tem namorada dela lá, a namorada dela, nada a ver. Acho que Deus quer que você fique nessa aí. Aí você vai lá no Face, lá o pessoal fica passeando com o namorado lá. Tá vendo? O pessoal assim é vida, o pessoal vive, não fica parado igual você não. Fica nessa caretice aí, quer pecado, daqui a pouco você está com 100 anos e não viveu a vida. É sério. Aí a pessoa vai naquela sugestão e pronto. Então vai ficar com medo, você tem que arriscar. Porque você vai arriscar o Juvenal. Eu falei, vai você, daqui a pouco você está todo empunhado. Irmão, quer um conselho? Antes de você arriscar alguma coisa, olha as pessoas que já fizeram na sua frente. Como que está as pessoas? Não, mas é para você olhar direitinho, tá? Não olha só pela internet, mas na internet ninguém posta nada chorando, depressão, nada, só posta coisa boa. Posta todo mundo lá com a garrafa bebendo, mas depois não posta que vomitou, caiu na rua com a comigo, essas coisas ninguém pode, né? Só posta só o lado bom das coisas. Aí posta lá o Getúlio lá na piscina, lá com tanto de mulher do lado, uma loura, uma morena, cervejinha descendo, copo. Que legal, né? Mas depois não posta que ele estava com AIDS, magrinho no hospital, que ele pegou naquele dia. Isso ele não posta. O diabo é sujo, né? Só deixa eu postar uma parte da história. Aí posta aquele nome de carrão do ano, rapaz. Cervejal, tomando chope, com aqueles óculos escuros assim, você olha, aí o diabo lá, você é trouxa, aí o pessoal sabe curtir a vida, mas depois não posta aquele carro todo amassado, ou um outro que bateu, que estava bêbado, e você não posta. As tragédias, os prejuízos que o diabo dá, ele
Já só deixa de postar só até onde ele quer. Entendeu? Pois é sério, irmão. Eu cuidado com isso, tá? Cuidado com você olhar para os outros, olha, ele não fez. Não, você tem que olhar de binóculo lá dentro para você ver como é que é. Você vai ver que não é nada disso que está aparecendo. Caminho limpo, gente, tem filho, nunca tente imitar mal. Vai na sua humildade, vai com paciência. O apóstolo Paulo disse assim: correi com paciência. Espera no Senhor, não sai jogando os pés para lá, irmão, botando as carroças na frente do boi, que isso atrapalha a sua vida toda. Tem gente que não sabe esperar, tem um projeto, tem um negócio para fazer, a pessoa quer para já ou nada. Mas, gente, de qualquer forma, a gente tem que esperar em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Se você confiar em Deus, Deus não vai desamparar você. E Ele sabe o dia certo, Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa de fazer um negócio acontecer na sua vida. E o jeito certo, que não vai te prejudicar. Porque às vezes você quer fazer de um jeito que vai dar ruim para você. E Deus já está vendo lá na frente, aí Ele não deixa aquilo ali acontecer. Aí você não tem nada. E Deus não está deixando acontecer ainda, porque ainda não é o momento. Ele sabe se acontecer do jeito que você quer, vai dar ruim. Aí ele bota um impedimento no meio do caminho, ou botou aquela pedra, né? O rapaz tropeçou na pedra, não foi atropelado. Entendeu? Melhor machucar o pé de caminho do que morrer. Ele botou uma pedrinha ali para ele não aconteceu algo, ele caiu ali e não morreu por trás. Você está entendendo? É isso, gente. O Balaque, a passagem do Balaque e do Balaão mostra isso. Aquele profeta lá ele queria fazer um negócio do beato. Ele ia morrer se ele fosse por esse caminho. Deus enviou um anjo como adversário dele, que não deixou aquela jumenta passar de jeito nenhum. E ele ficou revoltado. Queria matar até a jumenta. Ele queria, porque queria por ali, mas aquilo foi um impedimento de Deus. Tem coisas que não acontecem na sua vida. Você atentou de proteger, você vai legal, o diabo. E que não sei o quê. Não sei o que não acontece. Não. Às vezes Deus ainda não deixou acontecer, porque não era a hora, não era o momento certo, não era do jeito certo. É preciso saber esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. Amém. Às vezes até um filho, sabia? Um filho, uma filha. A pessoa está lá no mundão. Mas por quê? Já orei. Irmão, tudo tem um tempo certo. Filho próximo, quando foi embora de casa, ele, infelizmente, não é o que a gente quer, mas ele tem que passar um processo para poder dar valor ao pai. Chegou uma hora que ele viu o que era o mundo lá, entendeu? E ele se arrependeu. Então não adianta Deus trazer antes da hora, ficar uma semana na igreja e sair de novo. Deus está trabalhando de uma tal maneira que aquele filho vai ficar igual o filho próprio, vai ter nojo do mundo, aí sim. Aí ele vai voltar e vai ficar filho de Deus. É igual eu vim lá do mundo, né? Não que uma pessoa que nasceu no berço evangélico tem perigo de se desviar. Não, porque eu conheço pessoas que nasceu, por exemplo, não nasceu, mas o R.N. Soares, você se converteu de 6 anos de idade, está com 73 anos, está com Deus até hoje, graças a Deus, não se desviou. E outras pessoas, aquela Cassiane, eu conheço umas pessoas que estão, graças a Deus por Jesus, são desde a infância. Mas cada caso é um caso. Então, por exemplo, é igual eu vim do mundo. Pastor, não foi bom que você passou no mundo? Não. Você gostaria de ter sido sempre ter sido de Jesus? Sim. Mas Jesus sabe o que faz. Do outro lado, foi bom ter vindo do mundo. Pastor, por quê? Porque eu tomei nojo do mundo. Eu sei o que é aquilo lá. Eu não quero voltar. Talvez se eu não tivesse ido, eu teria uma curiosidade como é que era o mundo. Entendeu? Mas eu já sei como é que é. Então, tomei nojo daquilo. Então, tem pessoas que tranquilo, vai viver a vida toda na igreja, servir a Deus, mas tem outros que não tem jeito. A pessoa tem que aprender
Entendeu? Na prática, o que é para tomar nojo daquilo ali? É igual o Saulo, né? Saulo precisou chegar àquele ponto, ser perseguidor de cristão, aquela coisa toda. Por quê? Deus tinha uma obra muito grande na vida de Paulo. Deus queria usar o Paulo de uma maneira especial. Para isso, Deus precisava trabalhar o coração de Paulo. E você sabia que porque o Paulo cometeu aqueles erros, ele foi um apóstolo muito mais dedicado do que os outros? Ele mesmo disse isso na Bíblia. Não, porque eu trabalho, fadiga e tal, eu trabalho mais do que os outros. Também porque eu mais pequei. Ele tinha aquela gratidão a Deus pelo pecado. A Bíblia diz: quanto mais perdoar, mais se ama. Você entendeu? E a obra que Deus tinha na vida de Paulo, ele tinha que passar por aquela experiência. Até porque Paulo ele era um fariseu. E ele, depois disso, ele disputava com os fariseus. Se ele não tivesse passado por aquilo ali, talvez ele ia acabar caindo na cabeça dos fariseus também. Ele ia se tornar um fariseu. Não era, mas ia acabar se tornando um fariseu. Mas não. Ele disputava com os pessoal. E vencia na palavra. Ah, por quê? Porque ele já passou por aquilo ali e sabia que ele era religioso. Não, eu sei agora quem vive em mim. Aí começou, entendeu? A obra que Deus tinha ali. Então, até isso, às vezes você não tem paciência de esperar Deus agir na vida daquele filho, daquela filha. O olho daquela pessoa tem que se abrir, ela tem que tomar nojo de tudo. Aí sim ela vai vir, entendeu? Vai ficar firme com Deus. E muitas das vezes tem pessoa que Deus tem que dar, como se fosse assim, uma linha da pipa. Tem que deixar a pessoa ir até no limite, até onde ela acha que dá. E tem pessoa que é meio Deus muito hoje. Para quando chegar no fundo do poço, ela entender que Deus é Deus. Aí ele tira ela de lá e a pessoa entende. Só Deus. Aí ela vai reconhecer Deus. Como eu, por exemplo. Eu tive que chegar no fundo do poço para me entender que existia Deus. Existia um Deus. Entendeu? Até onde eu podia, eu ia. Entendeu? Eu não gostava de crente, não gostava que me evangelizasse. Tinha até nojo de pessoas que vinham pregar para mim. Eu tinha que chegar no fundo do poço para me entender que existia um Deus. E hoje em dia, eu sei, tenho certeza, quando eu oro a Deus, eu falo: Deus, hoje eu tenho certeza que não existe outro Deus além do Senhor. O Senhor foi muito poderoso que me tirou do mundo, dos vícios, das drogas. Não existe outro. Vocês entenderam direitinho? É isso, gente. Paciência. Correis com paciência. Por que correr? Você não pode parar. Você não pode parar, você tem que andar. Com paciência. A prova da nossa fé é paciência, sabendo esperar. O que vai acontecer. Glória a Deus. Porque Deus não mente. Ou mente. Então, se Ele disse que nossos filhos serão ensinados do Senhor, serão doutrinados do Senhor, porque Ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo será salvo dentro da tua casa. Não vai ter uma guerra. Vai ser uma batalha, uma decisão. Então ele está falando aqui. Hebreus 11, versículo 6, ele está dizendo: ora, sem fé é o que, gente? É impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Não adianta você ir orar uma pessoa que você nem tem certeza se existe. Já pensou? Você falar assim: oh meu Deus, mas será que existe Deus? Melhor você nem ir. Será que está me ouvindo? Estou falando aqui igual bobo à toa. Irmão, você tem que crer que Ele existe. Crer que Ele existe
você vai para a igreja, você ouve a palavra, você crê no que Jesus está falando, Deus vai recompensar você. Você não está buscando a Deus em vão. O que é recompensa essa, irmão? Pode ser uma recompensa no seu casamento, na sua prosperidade, na vida dos seus filhos, na sua saúde, onde você quer. Galardoadores que buscam. Então, é impossível a gente conseguir agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível. Agora, vamos dar um pulinho lá no livro de Romanos. Romanos 12, né? Romanos 12, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Gente, uma confusão aqui. Olha o que está escrito aí, vamos pegar. Vê a altura. Gente, se você botar no versículo, capítulo 10, versículo 17. 14, é isso aí, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Lembra o que ele acabou de dizer lá? Que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Então, como é que você vai invocar um nome de que você não crê? Né? E como crerão? Acharam aí todo mundo? Tá. E como crerão naquele que não? Gente, para mim crer, eu tenho que ouvir. Para mim crer, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir a pregação, porque a fé vem pelo ouvir. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para você ouvir, tem alguém para pregar. E como pregarão se não forem enviados? Como outro dia eu também preguei isso aqui. Tem pessoa que vai atrás de revelação, de profecia, um montão de coisa, a pessoa nem foi enviado por Deus para pregar e você está caindo naquela. Tem isso também, gente. Pregação é um chamado de Deus, não é chamado de homem. Você entendeu? Por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas já tem tantos anos esse ministério aqui, ainda não tem outro pastor. Não, porque, irmão, você é um chamado de Deus. Deus está preparando, Deus prepara você para pregar. Você está entendendo? Não é que não tem, tem. Né? Em nome de Jesus, vai ter vários outros pastores. A igreja tem que ter. Mas é uma preparação, um chamado de Deus. Não pode ser chamado de homem. Eu conheço Getúlio. Getúlio é muito meu amigo. Tenho muita amizade com a família dele. Vou chamar o Getúlio para pregar, irmão. Deus mandou chamar. Isso não é igual uma empresa que você está trabalhando, só porque o camarada é muito seu amigo, eu vou encaixar ele lá. Não faça isso, não é assim não. Tem que ver se a pessoa que foi chamada por Deus, como Moisés. Deus apareceu para lá na sarça, Moisés, é você. Você vai libertar meu povo lá de Israel. Você tem que estar sendo enviado por Deus, senão a palavra da pessoa, presta bem atenção. A palavra de Deus, quando ela está sendo pregada por uma pessoa que não tem um chamado, ela não foi escolhida por Deus, ela não tem peso. Você não sente ela não mexe com você.
Você está entendendo? Agora, quando a pessoa tem um chamado de Deus, irmão, é o Espírito Santo que flui de dentro de você. Você não precisa ficar pesquisando, estudando, nada. Você abriu a boca, é um dom. E engraçado, que uma palavra específica que você fala, acabou. Cola uma pessoa de uma tal maneira, a pessoa está na rua e está lembrando, está almoçando e está lembrando, porque aquele pregador é chamado por Deus, a palavra tem peso. O Espírito Santo falou com você. Então, às vezes você está do nada, você passa uma situação na sua vida ou na vida de alguém, você lembra, bem que o pastor falou, é assim mesmo, tá? Porque tem peso. Aquela pessoa é de Deus. No Eclesiastes está escrito que como pregos bem fixos são a palavra do pregador no coração da pessoa. Você está entendendo? Então a pessoa que vai pregar, ela tem que estar sendo enviada. Pode estar com ela não é assim enviada. Desde que Deus manda dizer na banda, isso não funciona. Esquece isso. Esquece isso, irmão. Fui no Monte das Oliveiras um tempo atrás aí, a mulher me parou na subida do monte. Oi, irmã, paz. Olha, Deus é Deus. Caiu, mãe. Amém. Glória a Deus com todos nós. Não é só comigo, não, com todo mundo. Não, é que tem um recado de Deus para a irmã. Amém. Eu com a garrafa de água parada, que eu parei embaixo da árvorezinha para poder descansar um pouquinho, né? Estava subindo a pé. Olha, aí apontou para minha barriga. Deus manda dizer que é para você orar muito por esse bebê. Tem muita inveja. Muita gente com inveja. Essa criança precisa muito de oração. Ela é mesmo, Aí eu estou quietinha olhando para cá. Pastor, você não fala nada. Não, estou esperando ela terminar. Aí ela, e Deus também mandou dizer o seguinte: se eu orar muito de madrugada, irmãos, aí já tem que a gente me fala. Vigia. Deus manda dizer para você orar muito de madrugada pelo seu marido. Tem uma pessoa perto de vocês, que você sabe quem é. Se você não sabe quem é, Deus vai mostrar a você. É uma pessoa que tem muita inveja. Ora pelo seu marido, pelo seu casamento de madrugada. Eu falei, é mesmo? Tá bom. Como é que é o nome da senhora? Aí ela falou o nome dela, eu vou orar por você também. Aí eu vou lá, tá? Ela, tá bom, vai com Deus, tchau. E ela toda feliz, crente que eu recebi a profecia. A minha caçulinha, a minha tem 11 anos. Ela errou, não estava grávida, mas eu estou grávida. Você não entende se eu sou viúva. Meu esposo está lá na glória, como é que eu vou orar pelo meu marido? Ele tem que orar lá por mim, que ele já está lá, já está salvo. Teu marido está precisando do meu legado, está precisando sou eu. Ele tem que já estar lá perto de Jesus, conversa aí com Jesus, eu vou respeitar, entendeu? Eu não preciso mais orar por ele, já está lá em cima da glória. Tudo errado aconteceu, nem para cada mulher, tem gente, ela não acertou, mano, nem para dizer assim, não, carro suave, nada. Então, você que vai pregar para você, tem que estar sendo enviada por Deus. Cuidado com isso. Aí você cai naquilo ali, meu Deus. Só Jesus. Aí ele está dizendo aqui, ó. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Quão formosos os pés que anunciam o que, gente? O evangelho da paz, não é da guerra. Porque o que Deus está te ensinando não é para destruir você, é para te ajudar. Só que o que atrapalha é que às vezes a gente sai da igreja e a gente esquece aquilo que Deus falou. Você faz um milkshake da palavra. Pastor, o que é milkshake? Você está ouvindo isso aqui, aí você chega em casa e vai ouvir outro pregador, aí depois você vai ouvir outro, depois você vai ouvir outro. Não. Sabe o que é milkshake? Você bota, joga tudo no liquidificador, o que você faz depois? Tchau, pronto, misturou tudo. Você já não sabe ali mais o que é morango, o que é leite, está tudo misturado. Você está entendendo? Assim a pessoa faz com o evangelho. Se eu misturo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, daqui a pouco você não sabe nem mais, você se desvia, você não sabe nem como que você se desviou. A verdade é, qual foi a
nada. Porque às vezes tem pessoa que pensa que desviar é quando você sai da igreja. Não, você pode desviar dentro da igreja, viu? É quando você não segue mais Jesus. Quem é Jesus? Verbo, palavra. O Pedro nunca deixou de ser um discípulo. Mas teve uma vez que ele se desviou do caminho, parou de seguir Jesus. Então, quando foi crucificar Jesus, ele disse que não conhecia, nem Jesus, praguejou, não conhece esse homem. Entendeu? Ele seguia Jesus de longe. Distante, mas a pessoa. Entendeu? Não, irmão. Aí depois Jesus foi lá, né? Ele se arrependeu, voltou a seguir Jesus de perto. Então, você não pode fazer um truque cheio, você tem que ficar com uma coisa só, gente. Não existe, vamos supor assim. Eu vou fazer uma prova. Aí chega lá, tem uma pergunta e tem 3 opções. Quantas opções eu tenho que escolher? Se eu escolher 2. Chegou lá 2 opções de cada uma. Então acho que ele não aceitar essa prova. Eu tenho que escolher uma opção. Não posso ficar com 2. Só uma que está certa. Então às vezes a pessoa fica com 2, 3, 4 palavras e acaba não em nada. Porque o que Deus queria falar para você para mudar a sua história, você não esqueceu. Você jogou fora. É isso, gente. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, que traz alegres novas de boas coisas. Aqui está boas novas ao contrário, né? Alegre novas de coisa boa. Mas por quê? Porque o Evangelho é isso. É para tirar, até como Jesus exorta você, te repreende, é para o seu bem. Como assim? Lembra daquele povo que ele chamou a atenção lá no livro de Reis? Na segunda Reis? Eu não sei se é crônica, um negócio assim, não fala, não. Que ele disse assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, que é aceitar a palavra dele, orar, buscar a face dele, porque orar é uma coisa, buscar a face é outra. Tem gente que ora: Senhor, eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida, que o Senhor liberta lá o Getúlio, eu estou precisando lá de não sei quanto da minha conta, mas cadê aquela adoração? Moisés teve uma hora que ele buscou a face de Deus. Se sua presença não for comigo, eu não irei. Quero ver sua face, adoração. Buscar a minha face. Mas o que? E se converter dos seus maus caminhos. Você tem que parar de fazer o que é mal. Porque às vezes também naquela adoração, aquela coisa toda, a pessoa toda dominada. Senhor, eu te amo, te adoro. Daqui a pouco eu te diz: o que é? Que porcaria, hein? Mas você não ama seu irmão. Como é que você vai amar? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Eu te amo, Jesus, te adoro. Daqui a pouco você sai daqui com a praga. Irmão, pelo amor de Deus, você tem que se converter no seu caminho. Que senão vai ficar igual lá no Mateus: esse povo honra-me com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ele disse: converter dos seus maus caminhos foi o quê? Uma exortação, uma repreensão para aquele povo mudar. Não é isso? Aí ele disse: aí eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, vou mudar tudo na sua vida. Mas primeiro tem que fazer o quê? Me converter. Isso é uma repreensão para o bem. Que era uma repreensão para eles mudar, para Deus fazer o quê? Ouvir do céu, perdoar os pecados e resolver o problema deles. Mas eles precisavam se consertar primeiro. Até isso é uma boa nova. Deus está falando para você se consertar, você está condicionando ele a agir na sua vida. Porque Jesus e o pecado não se dá. Jesus ama a gente, mas pecado. Já aconteceu com uma pessoa que você ama muito, se abraçar, beijar, mas de repente aquela pessoa, sei lá, ou você estava pertinho dela, abraçadinho com ela, ela soltou lá uma bomba. Vocês estão entendendo, né?
Você rapidinho você sabe o que é. Por quê? Você ama a pessoa, mas não aquilo ali que ela fez, que ela fez nojento. Sim ou não, gente? Já aconteceu? É igual Jesus, irmão. Jesus ama você, mas o pecado não é. Você quer que Jesus aceite você assim? A pessoa é aquela pessoa que quer que você. Não! Ele quer forçar você a ficar embaixo com medo, mano. A pessoa não põe aquela boca, você fala. Não, você quer levantar a pessoa. Não, vem cá, poxa, não. Acho que você tem que aceitar o cartão para juntar e não dá. Entendeu? A mesma coisa de Jesus, a pessoa acha que a pessoa tem que aceitar. Jesus tem que aceitar ela com o pecado. Não, Jesus ama você. Ama você, não ama o pecado. O pecado ele quer tirar de você. Também você não é uma pessoa assim, não tem mais jeito que eu pequei. Não. Jesus pode te purificar de todo pecado. Você tem que querer. Entendeu? Senhor, eu pequei, eu fiz, mas eu não quero isso, não quero me afastar do Senhor, não tenho força para sair desse pecado sozinho. Você é sincero com o Senhor, não tenho força. Eu preciso da sua ajuda, me ajuda, tira isso de mim, tal. Jesus tira. Eu gosto muito daquela passagem do leproso, aquele leproso que se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, se quiseres, bem pode limpar. Sabe o que é uma lepra? O homem estava coberto de lepra, gente. É uma secreção, que chega a feder, ele fede no corpo da pessoa. A carne da pessoa vai se desfazendo, a pessoa viva. Isso vai sair naquele montão de secreção com pus, sangue, cheira mal. Por isso que ninguém chegava perto do leproso. No cabelo, boca, olho, tudo para lugar. E Jesus botou até a mão nele. Senhor, se quiser, ele pode limpar. Quero ser limpo. E aquilo tudo desapareceu. Pastor, o que significa isso? Esquece lá de fora. Vamos supor que o pecado é como se fosse uma lepra por dentro. Para Deus é uma sujeira, uma imundícia. Às vezes a pessoa carrega ali que separa você de Deus. Não tem coisa que às vezes a pessoa faz, poxa, mas depois você se sente até sujo diante de Deus, que coisa tão terrível que é. Jesus, da mesma maneira que purificou aquele homem por fora, pode purificar a pessoa por dentro, limpar você todinho, ainda você é uma nova criatura. Que ele falou, vende herdamos, né? Não sei se foi Isaías, e ele disse assim: mesmo se você tiver, se o seu pecado for vermelho, negócio como a escarlata, né? E se a pessoa for até ele, ele te deixaria você branco, alvo como a neve. Jesus, ele tem poder de purificar você. Tanto como ele purificou por leproso por fora, ele pode purificar a pessoa por dentro. Você tem que querer. Aquele leproso pediu: Senhor, se quiser, bem, pode purificar. Assim, o Davi também pedia a Deus: Senhor, purifica-me dos meus pecados, me limpa, tira isso de mim. E Jesus tira. Se ele vê que você está sendo sincero, você não quer, você está fazendo, mas você não gosta, você quer largar aquilo ali, ele te ajuda. Jesus tem esse poder de limpar você do pecado. Não olha você, joga fora, isso não tem mais jeito, não. Está tão sujo que não tem como limpar. Não é isso, não. Jesus restaura você. Glória a Deus. Às vezes o mundo olha assim: aquilo ali não tem mais jeito, não. Traficante, prostituta, aquilo lá, duvida aquilo não muda, não. Se Jesus botar a mão, ele tem esse poder de restauração. Jesus purifica. Por isso que a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Aí ele diz, anuncia o evangelho da paz e dos que trazem alegres boas novas. Alegres novas de coisas boas, né? De boas coisas. Minha vida está tudo baralhada aqui. Mas nem todos
Bíblia diz que o Evangelho mas não acontece nada de bom na minha vida. Irmão, aí você tem que ver se você está obedecendo o Evangelho. Ele está falando, mas nem todos têm obedecido o Evangelho. Pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Você está pensando que é todo mundo que ouve a palavra que crê? Não é, gente. Tem pessoas que, glória a Deus, sai dali, esquece tudo que está jogando. Tem pessoas que estão olhando para a cara do pastor, o pastor está pregando, aleluia. Não é bem assim que está falando, não. Eu ouvi o Getúlio outro dia falando, era outra coisa. Entendeu? É sério, gente. Você está olhando para a cara, não está concordando nada do que ele está falando. Fala aleluia, e glória a Deus. O coração dela não está sendo nada que está sendo pregado. Mas como é que você sabe disso, irmão? Pelo amor de Deus. Eu era doido. Eu tive que me converter, gente. Eu já passei por isso. Já era que o pastor estava pregando lá, e o diabo pregando do meu lado. Não é nada disso que ele está falando. O diabo conseguia tirar a palavra do meu coração. Era terrível. Eu acho que Deus fez eu passar por isso de propósito. Entendeu? Tipo assim, você vai aprender como é que o diabo age. Aí depois você vai lá e fala toda a verdade pro povo, que é ele. Que é ele que está apontando ensinamentos do pessoal dentro da igreja. Porque comigo era assim, o cara sentado lá, o pastor pregando, dentro de mim. Eu olhando para a cara do pastor, aleluia, glória a Deus, mas dentro de mim, nada a ver. Esse pastor não sabe o que está falando, não. Assim mesmo, gente. Aí eu li lá, outro dia, não era nada disso. O pastor entendeu errado. Olha só, o pastor entendeu errado. Ele que sabe. Eu queria saber melhor que o pastor. Gente, é triste a emoção como belo, gente. É sério. Hoje em dia eu fico lembrando disso, eu tô rindo de mim mesmo. Meu Deus, como era enganado para o diabo. Sério, gente. Deus deixou passar isso que é para me aprender. Hoje em dia eu sei as estratégias dele, entendeu? Ele não me engana mais isso aí, não. Então ele está falando aqui, ó. Mas digo, mas quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo e ouviu o quê? A palavra de Deus. A fé, ela nasce no seu coração. Só quando você ouve a palavra. E a palavra tem que ser a de Deus, não pode ser a palavra do homem. Pastor, mas não é o homem que prega, mas aí é que está. Quando ele falou de como pregarão se não for enviado. Lembra quando Jesus enviou os discípulos? O que Jesus falou para os discípulos? Não sois vós que falará, o Espírito do Pai que fala. Olha, a palavra ela tem que estar sendo inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela tem que estar no direto de Deus. Não pode ser coisa da minha cabeça. Eu vou lá, vou falar uma coisa. Que nem eu estudei essa mensagem. Não, gente, eu estou falando diante do Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso. Eu não estudo nenhuma pregação. Nada, não estudo, nada. Eu estudo na pregação, não está nada. Eu só oro o Senhor. O Senhor sabe que o Senhor precisa ouvir. Quando chegar lá na hora, o Senhor vai me usar. O Senhor não falou que o Senhor me chamou? Não foi o Senhor que me chamou? O Senhor disse que aonde, que eu lembro que quando eu era, antes de eu começar a pregar o Evangelho, eu fiquei alguns meses orando e jejuando, acordando de madrugada, toda madrugada eu acordava 3 horas da manhã. Eu orava, eu jejuava, pedindo a Deus para mostrar para mim o meu chamado. E o pastor falou, gente, todo mundo tem um chamado. Então eu comecei a orar, jejuar. Eu não era obreira nada não. Todo dia, pedindo a Deus, Senhor, me mostre qual é o meu chamado, me mostre qual é o meu chamado. E um dia eu acordei de madrugada, antes do meu pastor falar para mim que um dia eu ia ser uma pregadora, eu acordei de madrugada e Deus falou numa palavra comigo de madrugada muito forte. Ele está lá no livro de Jeremias, que Jesus tinha escolhido, né, Jeremias para pregar e tal. Depois de um tempo, o meu pastor chegou perto de mim
e falou para mim, Fabiana, Deus te chamou para pregar o Evangelho. Aí eu lembrei dessa palavra. Eu falei, então deve ser uma confirmação. Aí orei, mas aí eu orando em casa, porque depois que o meu pastor falou que Deus tinha me chamado para pregar o Evangelho, eu já fiquei mais ou menos um ano relutando um pouco contra aquilo ali. Não que eu não queria pregar, mas eu achava, Deus, eu sou tímida, eu não sei falar direito, não deve ser eu não. O Senhor está chamando, não é possível, deve ter alguma coisa estranha. E aí, eu orando a Deus de madrugada, falando com Deus, né? Falar, Senhor, mas eu sou muito tímida, eu não tenho jeito para isso, eu não sei falar direito, eu não um monte de coisa. Aí eu orando a Deus, novamente eu abri a Bíblia, Deus falou comigo naquela palavra de Jeremias. E essa palavra ficou no meu coração, né? Desde daquela época até hoje, nunca mais eu esqueci. Que Deus ele falou para Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque o Jeremias disse isso, né? Não, eu sou muito novo, como é que eu vou pregar? Ele disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde eu mandar você ir, você irá. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho as minhas palavras na sua boca, então você vai. E isso eu guardei isso no meu coração. Então, às vezes, muitas das vezes, quando eu venho pregar, eu lembro isso a Deus. O Senhor lembra, mas o Senhor que disse que aonde o Senhor mandar eu ir, eu tenho que ir. E que o Senhor disse que o Senhor colocará as palavras na minha boca. Então, não vou premeditar nada. Chegar lá, o Senhor pode falar. E até hoje, não estudo nada. Eu venho aqui, Deus me usa, e eu sei que Deus me usa. Pastor, como é que você sabe? Orgulho não, porque às vezes que eu aviso a pessoa, Deus me usa para avisar, a pessoa escuta e se dá bem. Diz que não escuta e se dá mal. Como a pregação de quarta-feira. Eu falei para ter cuidado. Não falei? Aí, quando foi hoje, já veio, a pessoa me pedir ajuda em oração, porque caiu numa palavra que eu avisei. Eu falei, cuidado com as propostas de Satanás. Vai encher. Não foi pregado quarta-feira? Porque a pessoa não presta atenção. Você sai dali e esquece. Se ela guardar, ela vai. O Pedro lembrou, né? Quando Jesus falou com Pedro, em verdade, nos digo que cantará o galo 3 vezes sem que você me negue. Eu? É ruim! Aí, como o galo cantou primeiro, cantou segundo, cantou que ele negou Jesus, ele negou certinho. Jesus falou isso, só que ele lembrou, já era tarde demais. De ter lembrado antes, né? Quando o galo cantasse a primeira vez, não, peraí. Vigiar para não lembrar Jesus. Ele cantou 3 vezes, o galo já cantou uma vez, então ele tinha que ficar alerta, né? Ele só foi lembrar depois que o galo cantou. Aí ele lembrou das palavras de Jesus, ele tinha falado isso para ele. Por isso que a gente não deve sair daqui da igreja, sair dali, esquecer o que Deus falou. Gente, guardar os avisos de Deus. Se Deus está falando vai, você vai. Se Deus está falando não vai, não insiste, vai dar não. Ele sabe de todas as coisas. Então ele está dizendo que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então como que às vezes a pessoa acha o seguinte, mas eu já orei, já li minha Bíblia em casa, está tudo certo. Não, a Bíblia ela não vem inserida. Vou mostrar a você um negócio aqui rapidinho. Vou mostrar um negócio a vocês aqui. A Bíblia ela não vem inserida, a gente precisa na igreja. Precisa ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir tem que ser a palavra de Deus, tem que ser uma palavra inspirada. Se não for uma palavra inspirada, não esquece. Você, tadinho, você fica tentando mudar, você fica tentando fazer que as coisas dê certo na sua mente, mas não dá certo porque aquela palavra que você ouviu não foi inspirada por Deus.
Jesus, ele disse assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, tem que sair da boca de Deus. Se não for da boca de Deus, você vai ficar esperando toda a vida, cadê o negócio? Está chovendo? Tá? Foi? Glória a Deus. É 1 Coríntios. 1 Coríntios. Nós temos muito que aprender na Bíblia, gente, senão. Rapidinho para encerrar, tá, gente? Glória a Deus. Acharam aí? 1 Coríntios 12. Acharam? Por que você tem que ouvir uma palavra inspirada? Não é assim, ó. Estou em casa, Deus já falou comigo. Pronto. Hã? Sim ou não? Já orei, já li a Bíblia, Deus falou comigo. Não, Deus precisa usar um instrumento para falar com ele. É um dom. E ele está falando aqui, ó. Sobre os dons espirituais, não é isso? Sim ou não? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ignorantes é aquela pessoa que não tem conhecimento da palavra. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos brutos, conforme eras guiado, né? Portanto, vós quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema é maldição, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios. Mas o Senhor